Mas nestes agradecimentos, e não obstante o facto de hoje até termos falado do Papa Francisco, de todos, Sr. Presidente, eu gostava de lhe perguntar se revê nas palavras que foram ontem preferidas pela Presidente da Assembleia Municipal, que a determinada altura disse que ontem ficou provada a fragilidade dos serviços, nomeadamente das grandes superfícies, que parece que não estiveram a trabalhar segundo as palavras dela, porque ficou provada a fragilidade, e que nos socorremos e salvaguardámos, porque felizmente tivemos, vejam lá bem, foi a expressão dela, os imigrantes com as lojas abertas. E, pronto, por isso o que eu gostava de perceber é se existe aqui uma discriminação positiva e se é o comércio local na generalidade ou se é para virmos com palhaçadas, porque a Sra. Presidente da Assembleia Municipal tem o dever de isenção e de não tentar este posicionamento, mas já que ela falou desta questão das lojas, isto traz-me à memória um assunto que eu acho que é importante tratarmos hoje aqui na Câmara Municipal. Sr. Presidente, nós sabemos que, em consequência do licenciamento zero, abriram pelo município fora N lojas de conveniência que, não obstante o facto de terem o licenciamento, eu gostava de saber que tipo de fiscalização é que está a ser feita. Porque podemos vir para aqui, para as reuniões de Câmara, dizer que o Chega é fascista, é racista, é xenófobo, é isto, e que discrimina os imigrantes, etc. Mas, curiosamente, vimos esta semana a própria Junta de Freguesia de Moscavide e Portela a lançar a criação de um gabinete que nem o Chega se lembraria de criar aquilo. Que é um gabinete para ir fiscalizar o que é que está a acontecer dentro das lojas, porque finalmente, as próprias juntas de freguesia, inclusive do Partido Socialista, reconhecem aquilo que nós andávamos a dizer, mas enquanto somos nós a dizer, é racismo, é fascismo, é xenofobia, é tudo e mais alguma coisa. Sendo o Partido Socialista, já não é bem assim, é para bem da sociedade. Mas, basicamente, o que o Partido Socialista vem dizer em Moscavide e Portela é dizer que reconhece que as ditas lojas de conveniência que estão ao abrigo do licenciamento zero, não tendo fiscalização, que eu saiba, não têm licença de alojamento local, nem são nenhum hostel. E todos sabemos que vive gente lá dentro. Por isso, eventualmente, no dia do apagão, fomos às lojas de conveniência, não foi porque aquilo estava aberto, fomos à casa das pessoas. Eles vivem lá, só abriram a porta. Ou estamos a dizer que isto não existe? A Avenida de Moscavide está carregada. Para além disto, não é só na Avenida de Moscavide. Por isso, a primeira pergunta que lhe deixo é se, uma vez por todas, vamos colocar os meios na rua e a Polícia Municipal, e já vamos à Polícia Municipal, para fazer a fiscalização se o que foi emitido na licença zero é de facto a atividade que está dentro da loja, porque as lojas estão a servir para sistema de cama quente, estão a servir para as pessoas viverem lá dentro, e todos tapamos os olhos. Todos tapamos os olhos. Não assumimos. E ainda bem que falámos disto. Ainda bem que a Sra. Presidente da Assembleia Municipal ontem veio com esta conversa. Porque isto está espalhado por todo o município. Ó, Sra. Presidente, isto está espalhado por todo o município, porque eu vou pedir que, através da Câmara, e garantindo a independência e a autonomia das juntas de freguesia, mas que a Câmara Municipal, já que é parceiro para fazer contratos interadministrativos e protocolos de colaboração, e como foi dito pelo Sr. Vereador Paulo Piteira, com algumas transferências que são, e como foi dito pelo Sr. Vereador Paulo Piteira, com algumas transferências que dá para levantar aqui algumas questões, já que somos parceiros das juntas de freguesia, eu acho que devíamos notificar, e faço requerimento oral, para notificar as juntas de freguesia, para o abrigo da LADA, da Lei de Acesso à Documentação Administrativa, que as juntas de freguesia transmitam à Câmara Municipal, visto que têm recusado a outros órgãos, quantos atestados de residência emitiram no município de Loures. Quantos atestados... Vamos ter uma surpresa que há gente a esconder os dados do que está a fazer. Mas vamos mais longe. Na sequência disto, Sra. Presidente, em exercício, na sequência disto, é importante entendermos que isto chegou a tal ponto que estamos a tapar os olhos, não só com as lojas, mas com o que está a acontecer a nível da habitação, que eu não vou dizer aqui porque isto já a ser transmitido e por uma questão da RGPD,
mas vou-lhe passar de imediato 2 moradas em Santo António dos Cavaleiros, onde foram passados, não é só na Rua do Bem Formoso, centenas de atestados de residência pela Junta de Freguesia de Santo António dos Cavaleiros. Não há cruzamento de dados. Estamos a brincar? Estamos a brincar? Continuamos com esta palhaçada, não chega à Rua do Bem Formoso e aquilo que estão a fazer às pessoas? Ou é este tipo de imigração que querem? Isto é apoio e auxílio à imigração ilegal. Apoio e auxílio à imigração ilegal. Depois metem-nos a dormir dentro das lojas como ratos. É uma vergonha. Não há dignidade sequer humana. É isto que querem como imigração? Ainda bem que a Sra. Presidente da Assembleia Municipal ontem levantou a questão. Ainda bem. Portanto, o requerimento está feito e evoquei a questão da LADA para lhe dizer o seguinte. A Lei de Acesso à Documentação Administrativa tem prazos. Eu requeri, nesta Câmara, há mais de um mês, que me fosse facultado os mapas de horas extraordinárias da Polícia Municipal. Não foi entregue. Existem regras, isto não é como vocês querem. Existem regras, têm que o entregar. Existe um agente da Polícia Municipal, que eu tenho o mapa de horas, e fez mais de 1000 horas extraordinárias, não pode sequer legalmente fazer, e continuam a não entregar a documentação. É até quando? É até eu apresentar queixa ao Ministério Público? É até serem notificados pelo Tribunal? Como é que querem fazer? Portanto, os requerimentos estão feitos, estas situações não podem continuar a passar. Ainda bem que ontem falámos desta situação, porque parece que o comércio local, olha, o comércio local, uma das preocupações que deviam ter tido foi, de facto, as mercearias de bairro, a maior parte delas fecharam com a entrada destas lojas de conveniência, que não são lojas de conveniência nenhuma, são convenientes para alguns, com o dinheiro que ali fazem, são lojas de fachada. Existem na Avenida de Moscavide, existem em Santo António dos Cavaleiros, existem em Santiria da Azóia, igrejas. Não são igrejas nenhumas. Querem as moradas? Vive lá gente. Ninguém faz nada, toda a gente sabe. Eu vou-lhe entregar as moradas ainda durante a reunião, para percebermos o que é que querem fazer em relação a isto. Ainda bem que falaram do assunto. Ainda bem que viemos falar do assunto. E depois juntamos isto àquilo que a Junta de Freguesia de Moscavide e Portela criou um gabinete de denúncia para intervenção nas lojas e no espaço onde está a dormir gente. Claro, assumiram finalmente, porque isto depois não vale a pena vir apenas tentar, numa lógica, numa retórica de direitos iguais, deveres iguais, porque nós estamos aqui e vamos combater o populismo de frente, porque não sei o quê, porque a Câmara de Louros é muito forte, é maior e é não sei o quê. E na realidade, isto está a acontecer no território, ninguém faz patavina, quando toda a gente sabe que isto está a acontecer. É mentira. Ninguém sabe, ninguém viu. Só chegou ao Chega. Só nós é que tivemos acesso a esta brincadeira. Só nós é que vimos o que é que está a passar. Só nós é que temos as moradas de Santo António com centenas de emissões de atestados de residência. Quando virem os atestados de residência da Junta de Freguesia de Moscavide e Portela, vamos todos dizer que é impossível. É impossível. Onde é que as pessoas estão? É brincadeira, não há cruzamento de dados, ninguém vê que aquela morada já estão 20, 30, 40, 50 a viver ali dentro. Não estão a viver, estão a utilizar isto para rodar, estão a utilizar isto como plataforma de entrada no país. E existe uma colaboração por parte das juntas de freguesia do município. Há pelo menos 2 juntas de freguesia, Santo António dos Cavaleiros, Moscavide e Portela, que é um abuso. Um abuso. Estas eu tenho conhecimento direto. Espero que venha de todas as juntas de freguesia para vermos de facto o que é que está aqui a acontecer. E para já são estas as questões. Primeiro Jornal, com Bento Rodrigues. Boa tarde e bem-vindos. Começamos hoje por mais um caso chocante de imigrantes que vivem em condições miseráveis. Em Loures, as autoridades encontraram pelo menos 60 pessoas que partilham instalações da Igreja Evangélica. Apesar da total falta de condições, a renda é de centenas de euros.
De um lado, aquilo que parece um armazém ou uma loja abandonada. Do outro, o que seria supostamente uma igreja evangélica. Mas, na verdade, ambos os espaços são casa, se é que assim se pode chamar, para mais de meia centena de pessoas. Assim que entrou no alojamento, viu os quartos, perto de 60, pequenos e acanhados, sem janelas, onde se acomodam adultos, mas também crianças e até alguns bebés. Partilham entre todos apenas 4 casas de banho e 2 cozinhas. Pagam por cada quarto valores entre os 220 e os 370 euros, que rendem a quem explora o espaço e que não será o proprietário do local, contas feitas por baixo, 13 mil euros por mês. Então as pessoas que estão aqui são muito gratas, porque se for ver uns quartos hoje em dia está 600, 500 euros, um quarto habitável. E nem todo mundo tem, às vezes tem família e trabalha para sustentar a família. E aqui tem as condições mínimas? Sim. A PSP esteve hoje no local, chegou às 8 para uma ação de fiscalização e inspeção, pediu documentos, identificou os moradores, maioritariamente imigrantes, mas também portugueses, e saiu a meio da manhã. A repórter Joana Rita Almeida está em direto do local, no exterior destas instalações, mas há instantes, Joana Rita, tu e o Humberto Candeias, o repórter de imagem da SIC, estiveram no interior dessas instalações. Peço-te que partilhes o que viram. E realmente essas condições partilhadas por estas pessoas são difíceis, até porque são vários quartos de pequenas dimensões e cozinhas improvisadas, pelo menos 2 cozinhas improvisadas, que não oferecem condições para estas pessoas. Vimos também alguns insetos, como baratas, em alguns destes quartos e por isso é preciso uma avaliação por parte das autoridades para perceber se há condições de habitabilidade ou não, e também aguardamos pela resposta da Câmara Municipal de Loures para perceber se estas pessoas que pagam uma renda entre os 200 e os 370 euros podem continuar aqui. Vimos crianças, algumas com 2 meses e, portanto, são situações muito complicadas. O que nos disseram é que realmente só conseguem pagar estes quartos porque as rendas são muito altas ao longo da zona da Grande Lisboa e por isso têm muitas dificuldades em conseguir um quarto ou uma habitação mais digna e por isso sujeitam-se de certa forma a este tipo de condições. Muitos chegaram cá há pouco tempo, outros há 2 anos e dizem que é esta a alternativa que têm porque precisamente não conseguem pagar outro tipo de alojamento. São várias pessoas, homens, mulheres, que partilham todos os locais destas 2 lojas e por isso muitas vezes há também algumas confusões no interior. Há uma pessoa que trabalha até para quem gera estes espaços e essa pessoa fica com pouco dinheiro ao final do mês porque trabalhando aqui, mesmo assim, esse ordenado que recebe é para o quarto que arrenda. Ora, agora cabe também às autoridades perceberem o que vai acontecer. São pelo menos 60 pessoas, várias crianças, mulheres, homens que partilham este espaço que não tem condições de habitabilidade. Pessoas com um destino ainda incerto, é por essa razão um caso que continuamos a acompanhar. Obrigado, Joana Rita. Há medicamentos cujo